Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E a nossa aula hoje é sobre equilíbrio iônico, certo? Onde nós veremos alguns conceitos fundamentais. Mas antes disso, vamos analisar aqui esses dois ácidos, onde ele diz o seguinte: considere os seguintes equilíbrios que ocorrem quando são dissolvidos HCl e HCN em água. Ou seja, eu tenho aqui reações de ionização, tanto do ácido clorídrico como do ácido cianídrico. E eu pergunto, qual dos dois ácidos ele é o mais forte? Então eu quero que você demonstre qual dos dois ácidos é mais forte, o HCl ou o HCN, a partir da análise da constante de equilíbrio. Por que é chamado de equilíbrio iônico? Porque no equilíbrio há o quê? Íons envolvidos, ok? Então, veja bem, a gente sabe montar a expressão da constante de equilíbrio, não é sempre produto sobre reagente? Então, vamos montar aqui a expressão da constante de equilíbrio para o ácido clorídrico. Então, eu tenho que Kc vai ser igual a concentração de H+, vezes concentração de Cl- sobre concentração de quem? Do HCl. E ele diz que a constante de equilíbrio é 1 vezes 10 a sétima, ok? Vamos agora montar a expressão da constante de equilíbrio para o ácido cianídrico. Então, eu tenho que o Kc vai ser igual a concentração de H+, vezes concentração de Cn- sobre concentração de quem? Do HCN, que vai dar quanto? 4 vezes 10 elevado a menos 10. Ok? Então, agora veja bem, gente. Olha para a expressão do Kc do ácido clorídrico. A constante não deu um valor maior que 1 e ó, bem maior que 1, não é mesmo? Isso significa matematicamente o quê? Que o meu numerador, H+ vezes Cl- é maior que quem? É maior que o denominador. Se o numerador é maior que o denominador, quem é o numerador? Quais são? HCl, H+ e Cl-. Significa que no equilíbrio, quando essa reação entrar em equilíbrio, eu tenho muito mais H+ do que Cl-. Então, quer dizer que ele está bastante o quê? Bastante ionizado, ok? Agora, vamos olhar para a expressão do Kc do ácido cianídrico. Olha o valor da constante de equilíbrio. Não deu 10 a menos 10? Significa que no equilíbrio, matematicamente, eu tenho mais denominador do que o numerador. Isso significa o quê? Quem é o denominador? Não é o HCN? Quer dizer que ele tem mais no equilíbrio, ok? Ou seja, esse ácido ele está pouco ionizado. E o que quer dizer que um ácido está muito ionizado? Quer dizer que ele é um ácido forte. E o que quer dizer que ele está pouco ionizado? Quer dizer que ele é um ácido fraco. Então, qual dos dois é mais forte? O HCl. Por quê? Vamos chamar aqui, ó, de K1 e o Kc do segundo ácido. Porque a constante de equilíbrio do H+ é maior que a constante de equilíbrio do ácido cianídrico. Isso é muito interessante, essa análise. Por exemplo, quando você quer descobrir dois ácidos, eu tenho dois ácidos fortes e quero saber quem é o mais forte, aí se analisa. Ou ácidos orgânicos, eu quero saber dentre os dois ácidos orgânicos qual é o mais fraco ou qual é o mais forte. Então, você faz a análise pela constante de equilíbrio, ok? Então, veja bem, gente, equilíbrio iônico é aquele que envolve íons. E a gente agora tem outras denominações para essa constante de equilíbrio, mas é tudo, a expressão é sempre a mesma em qualquer forma que a gente faça, sempre produto sobre reagente. Então, a constante de equilíbrio em termos das concentrações, ela também pode ser chamada de Ki, constante de equilíbrio iônico. Se for o ácido, esse Ki pode ser chamado de Ka. E se for uma base, esse Ki pode ser chamado de Kb. Isso não é obrigatório. Você pode chamar todo mundo de quê? De Ki. Pode ser um ácido, uma base ou um sal. Mas lembre que se ele falar que é Ka, é a constante de equilíbrio iônico do ácido. Kb é o constante de equilíbrio iônico de quem? Da base. E a gente viu o seguinte, que quanto maior for
a constante de equilíbrio do ácido quer dizer que eu tenho mais numerador do que denominador. Então, maior a força do ácido. E quanto maior o Kb, maior a força da base. O que significa isso? Quanto maior for a constante iônica de uma substância, quer dizer que ela já vai estar mais ionizada ou mais dissociada. Ok, gente? Então, veja bem. E se eu tiver um ácido que ele tem mais de um hidrogênio ionizado? Por exemplo, o ácido sulfúrico. Vamos supor aqui que eu tenho duas constantes de equilíbrio. Vou chamar de constante de equilíbrio 1 e constante de equilíbrio 2. E eu quero saber em qual das duas é maior, ou seja, qual o H+ é mais fácil de ser retirado. Porque se ele é mais fácil de ser retirado, eu tenho mais produtos do que reagente. Então, vamos ver aqui a estrutura do ácido sulfúrico. A gente tem um enxofre e 4 oxigênios, não é isso? Com os hidrogênios ligados a oxigênio. Então, a gente vem completando essas ligações aqui de duas dativas, ok? Então, o que eu quero? Eu vou colocar esse ácido em água e vou ionizar o primeiro hidrogênio, ou seja, ele vai liberar esse H+ aqui, ok? Só que como o oxigênio é mais forte, ele fica com o elétron do hidrogênio e esse hidrogênio vai lá se ligar com a água, não é mesmo? Então, ou seja, nesse caso aqui, esse elétron aqui, ó, fica com o meu oxigênio aqui. Ou seja, não é que fica com o oxigênio, fica na estrutura, ok? Então, ele vem aqui, ó, retirou o primeiro H+. Tudo bem? Agora, eu quero retirar o segundo hidrogênio dessa espécie. Então, eu quero retirar esse hidrogênio aqui, ou seja, a água vem e puxa esse hidrogênio e o oxigênio que está ligado com o enxofre fica com o elétron. Agora veja bem, gente, vai ser mais fácil ou mais difícil esse oxigênio retirar esse elétron do hidrogênio? Como a espécie ela já está carregada, negativamente, você quer levar outro elétron lá para dentro. Então, o que acontece? Ele vai ter uma repulsão eletrônica maior. Não que vai ser impossível, não, de jeito nenhum. Tanto que ele é um ácido forte, o ácido sulfúrico, não é isso? Mas retirar o primeiro hidrogênio, como a espécie estava neutra, é mais fácil do que eu retirar o quê? O segundo hidrogênio, já que a espécie aqui, ela já está carregada negativamente. Então, como que para tirar o primeiro hidrogênio é mais fácil, então eu vou ter mais produto do que reagente, mais do que o do segundo. Então, o que acontece? Por isso que K1 vai ser o quê? Maior que K2, ou seja, a constante de equilíbrio para tirar o primeiro hidrogênio, como é mais fácil, ela vai ser maior do que para tirar o segundo hidrogênio. Então, para poliácidos, para os ácidos, ou seja, que tenha mais de um H+, pode ser H3PO4, H4P2O7, eu tenho ácidos carboxílicos, né, diácidos, triácidos carboxílicos. Então, o que acontece aqui? Eu sempre vou ter que, como para tirar o primeiro H+ é mais fácil, para tirar o segundo já fica mais difícil, para tirar o terceiro já fica mais difícil assim, e aí vai depender quantos hidrogênios ele tem ionizáveis, ok? Então, isso para você retirar o H+. Sempre que depois que você tira o primeiro H+, para tirar o segundo é mais difícil. Para tirar o terceiro é mais difícil, porque ela está mais carregada negativamente, ok? Então, entendendo isso, a gente agora vai deduzir a lei da diluição de Ostwald. Então, veja bem, vamos supor que eu tenha esse equilíbrio aqui genérico, certo? Pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser um sal, ok? Então, eu vou dizer que no início, você tem uma concentração em mol por litro inicial, ou seja, você tem uma molaridade. Como ainda não reagiu, então quer dizer que aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0, ok? Aí vamos supor que reagiu 10%. O que você vai fazer? Você tem uma molaridade inicial, você vai tirar 10% dela. O que você vai fazer? Multiplicar por 0,1. Por exemplo, vamos supor que aqui a concentração seja 1 mol por litro inicial. Tudo bem? Reagiu 10%. O que é 10%? Né? 10 dividido por 100? Então, você vai pegar esse valor, certo? E vai multiplicar por 0,1. Então, eu peguei que vai dar quanto? 0,1. Se fosse 20, então vai ser... Se aqui fosse 2, aqui seria 1... Desculpa, gente. Se fosse 20%, aí seria 1 vezes 0,2. Se fosse 30%, seria 1 vezes 0,3. Ou seja,
Eu tenho aqui a molaridade e aqui eu tenho quem? O alfa, que foi quanto reagiu, certo? Então, se ele tinha 1, reagiu 0,1, ou seja, reagiu M alfa, ok? Então, você vai pegar o grau de ionização dele, que é como a gente chama o alfa, certo? E vai multiplicar, deixa eu só arrumar aqui, pelo grau de ionização, ok? Aí a gente sabe que nessa tabela, aqui no reagiu e no formou, é que eu vou fazer o que a gente chama de quê, gente? De proporção. Tudo bem? Só aqui no reagiu e no formou é que eu vou olhar para a estequiometria da reação, ou seja, não está na proporção de 1 para 1 para 1. Então, com esse valor aqui, ó, eu vou fazer proporção para as outras substâncias. Então, olha só, aqui não está na proporção de 1 para 1. Então, se aqui reagiu M-alfa, então lá não é produto? Então, lá é também porque formou M-alfa. A mesma coisa do outro, ó. Aqui não está na proporção de 1 para 1. Então, se aqui é M-alfa, lá também vai ser o quê? M-alfa, ok? O que reage é consumido, então você vai retirar, tudo bem? E o produto não é formado, então você vai somar ao inicial. Então, aqui, ó, eu tenho M menos M-alfa. Aqui eu tenho 0 mais M-alfa, M-alfa. 0 mais M-alfa, M-alfa. Vamos colocar esse M aqui em evidência? Se eu colocar o M, não vai ficar 1 menos alfa, certo? Então, vamos substituir isso aqui, ó, na minha tabela. Então, eu vou dizer que aqui é M, 1 menos alfa. 1 menos alfa, ok? Então, olha só. Agora, vamos montar a expressão de equilíbrio desse equilíbrio aqui que eu coloquei para vocês. Então, vamos lá. A constante de equilíbrio Kc vai ser igual à concentração do A+, só que agora, como é equilíbrio iônico, a gente não vai mais chamar de Kc, a gente vai chamar de como? De Ki, constante de equilíbrio iônico, Ki. Vai ser concentração de A+, vezes concentração de B- sobre concentração de quem? De AB. Tudo bem até aí? Então, vamos substituir? Quanto é a concentração de A+ no equilíbrio? M-alfa. Quanto é a concentração de B- no equilíbrio? Também é M-alfa, ok? Sobre concentração de AB no equilíbrio, M, que multiplica 1 menos alfa, ok? Então, eu vou cortar essa molaridade com essa molaridade. Então, o que vai sobrar aqui? Que Ki é igual a M alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Então, tá aí a expressão da constante de equilíbrio iônico para esse equilíbrio, ok? Só que o que acontece, gente? Se o alfa, esse grau de ionização ou dissociação, for menor que 5%, ou seja, o que é 5%? É 5 dividido por 100, ou seja, 0,05. Se esse alfa for menor que 0,05, a gente vai dizer que o Ki é M menos alfa. Por quê? Olha só, a gente não acabou de deduzir que Ki é igual a M alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa? Se alfa for menor que 5%, o que vai acontecer? Gente, não é nem igual a 5, não. Menor que 5%. 4, 3, 2, 1, 0, 1. Esse denominador vai dar próximo de 1. Por isso que a gente dá M alfa. Então, por exemplo, se alfa for 1%, então é 1 menos 0,01, que vai dar quanto? 0,99, que é aproximadamente quanto? 1. Então, para alfa menor que 5% ou 0,05, eu vou considerar que o Ki é M vezes alfa ao quadrado, porque isso daqui vai dar aproximadamente igual a quanto? Igual a 1, ok?
Então, gente, o que diz a lei de diluição de Oswald? Se você diluir a sua solução. O que é diluir a solução? É diminuir a molaridade, tudo bem? Se você colocar mais água, se você diminuir a molaridade, o que acontece com essa constante de equilíbrio aqui? Nada. Por quê? Porque a única coisa que altera uma constante de equilíbrio é quem? A temperatura. Então, para o KI não variar, quem tem que variar aqui, não é alfa? Então, o que tem que acontecer com alfa? Tem que aumentar. Ou seja, a substância ela vai ficar mais o quê? Mais ionizada ou mais dissociada. Então, à medida que você vai diluindo a sua solução, ela vai conseguir se ionizar e dissociar mais, ok? Então, por isso que é chamada de lei da diluição de Oswald. Que se você diluir, não acontece nada com a constante de equilíbrio, porque a única coisa que altera a constante é quem? É a temperatura. Então, para aquilo continuar constante, quem tem que variar? Alfa. Então, se a molaridade diminui, alfa vai ter que aumentar, ok? Então, com isso, gente, eu posso aqui fazer aqui um esquema de todas essas formas que a gente trabalhou de ácido e base fraca. Só que a gente só vai trabalhar com monoácido. O que é um monoácido? Só libera um H+. O que é uma monobase? Só libera um OH-. O que é fraco? Fraco quanto? Menor que 5%. Ah, professora, mas por que tem que ser monobase ou monoácido? Porque as fórmulas que eu vou colocar ali, ela vem todos da proporção de 1 para 1. Então, tem que ser um monoácido ou uma monobase, ok? Então, vamos lá. Com o que a gente pode fazer aqui? A gente acabou de ver que KI não é M∝²? E se for um ácido, KI não pode ser chamado de Ka, então eu posso dizer que para o monoácido fraco, Ka é igual a M∝², certo? E se for uma monobase fraca? Então eu posso dizer que Kb, que tudo é KI, não é mesmo? Kb é igual ao quê? A M∝². Tudo bem? Se for um monoácido fraco, qual será a concentração de H+ no equilíbrio? Vamos voltar lá? Se isso daqui for um ácido, o A+ não é o H+, por exemplo, se for aqui o HCN, isso aqui não é o H+, então qual é a concentração dele no equilíbrio? M∝. Então vamos colocar lá na nossa tabela. Então quer dizer que H+ é M∝. E se for uma base, se for uma base, qual é o valor da concentração de OH- no equilíbrio? Vamos voltar lá. Se isso aqui for uma base, significa que o B- é o OH-. Então, quanto vale a concentração de OH- no equilíbrio? M∝. Então, vamos lá, ó, e vamos colocar na nossa tabela M∝. E a gente pode também criar outra fórmula, certo? Substituindo uma em outra. Como assim? Deixa eu apagar essa daqui. A gente vai pegar o seguinte. Vamos pegar essa segunda expressão aqui, ó, do H+, que não é igual a M∝. Vamos isolar o alfa. Então, daqui eu não tenho que alfa é igual a concentração de H+ sobre a molaridade. Na segunda fórmula, na primeira fórmula, eu não tenho que Ka não é igual a M∝². Tudo bem? Então, eu vou pegar esse alfa que eu tenho aqui e vou substituir ele aqui. Então, daqui eu vou achar que Ka é igual a molaridade vezes. Aí, o alfa agora eu vou dizer que é o H+ sobre molaridade, tudo ao quadrado. Então, daqui eu vou tirar que Ka vai ser igual a molaridade vezes concentração de H+ ao quadrado sobre molaridade ao quadrado. Então, eu corto essa molaridade vezes essa molaridade. Então, daqui eu tenho que concentração de H+ ao quadrado vai ser o quê? Ka vezes a molaridade. Aí, vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, concentração de H+ ao quadrado vai dar H+, que é igual ao quê? A raiz quadrada de Ka vezes a molaridade. E se for uma base, aí vai ser OH-, que vai ser igual a raiz quadrada de Kb vezes a molaridade. Então, tá aí. Então, o que acontece, gente?
Essas fórmulas, elas vêm daquela tabelinha. Isso só dá certo se você tiver um monoácido ou uma monobase fraca. Isso aí é para evitar de você ficar montando a tabela em todo exercício. E a gente vai usar muito essas formulazinhas nos cálculos de pH, tá certo? Então, é bom porque senão todas as vezes você vai ter que fazer a tabela. Então, isso só serve para monoácidos e monobases fracos, equilíbrio iônico, ok? Então, olha só, vamos ver um exemplo disso daí. Eu tenho o seguinte, o cianeto de hidrogênio, o HCN, é um líquido branco e translúcido, em temperaturas abaixo de 25,6 graus Celsius, que é seu ponto de ebulição. Possui odor de amêndoas amargas e forma um ácido fraco conhecido comercialmente por ácido prússico. Extremamente venenoso, é mortal na concentração de 0,3 miligramas por litro de ar. Seu descobridor, Carl William Scheele, morreu ao deixar cair um vidro contendo esse ácido. Já foi muito utilizado nos Estados Unidos na câmara de gás para condenados à morte. É matéria-prima para a fabricação de plásticos, acrilonitrilas e acrilatos. Devido a isso, em um acidente em um avião da Varig, em julho de 1973, morreram 126 pessoas por inalação de fumaça de ácido cianídrico, proveniente da combustão de material plástico fabricados a partir desse produto. Dada uma solução de ácido sulfúrico 0,1 mol por litro a 25 graus Celsius, cujo grau de ionização é igual a 8 vezes 10 a menos 3, responde. Só uma observação sobre o texto. Esse acidente ocorreu em 1973. Depois que o avião caiu, eles foram pesquisar qual foi o motivo da queda do avião e viu que o avião não teve nenhuma falha motora. Aí resolveram fazer autópsia nos cadáveres que tinham e viram que todos eles tinham o quê? Uma concentração de ácido cianídrico. Aí que eles descobriram que no avião, no banheiro do avião, ocorreu um incêndio. E ali era feito de acrílico, ok? Então, como o ambiente é todo fechado, aumentou a quantidade de ácido cianídrico no ar, quer dizer, aumentou não, passou a ter ácido cianídrico no ar, e o que aconteceu? O avião caiu foi porque todo mundo morreu. Todo mundo morreu não foi porque o avião caiu foi porque todo mundo morreu. Tanto que hoje, esses acrílicos, eles não são mais feitos do grupo cianeto. Tudo bem? Então, hoje em dia, não corre mais esse risco de os acrílicos que você tem em casa e tem no banheiro, né? De pegar fogo e ser liberado o ácido cianídrico. Então, a partir desse acidente, que foi que mudou toda essa legislação. Então, ele pergunta, qual é a concentração hidrogeniônica, ou seja, de H+, que é a mesma coisa de H3O+, nessa solução a 25 graus Celsius? Então, eu não tenho aqui, ó, que a molaridade é 0,1 e o grau de ionização, né, 8 vezes 10 a menos 3. Então, daqui eu posso tirar o quê? Que concentração do H+, eu posso dizer o quê? Que concentração de H+, não é igual a M alfa. É ou não é? Então, a concentração de H+, vai ser igual a 0,1, que é a molaridade, 10 a menos 1, vezes 8 vezes 10 a menos 3%. Essa porcentagem significa que ele está dividido por 100. Então, é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 5. Não é isso, gente? Porque, ó, 8 vezes 10 a menos 3 dividido por 100, que é 10 ao quadrado. Passa para cima, troca o sinal. Certo? Então, daqui eu acho que a concentração de H+, vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 6, o quê? É a concentração molar em quantidade de matéria, não é isso? Mol por litro. Aí depois ele pergunta, qual o valor da constante de ionização? Então, eu tenho que KI é igual a M alfa ao quadrado. Então, a molaridade é igual a quanto? 10 a menos 1. Vezes o alfa. O alfa é 8 vezes 10 a menos 3, o que, gente? Ao quadrado. Então, KI vai ser igual a 8 vezes 8, 64. 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. Com 10 a menos 1, 10 a menos 7. Então, vai ficar 6,4 vezes 10 a menos 6, que é o valor da constante de
a constante de equilíbrio iônico. Tudo bem, gente? Até aí? Vamos fazer mais um? Olha esse. O grau de ionização de uma solução 0,1 mol por litro é 4%. Qual é a concentração hidrogeniônica dessa solução? Facílimo, né? Concentração de H+, é igual a quê? A M-alfa. Então, concentração de H+, é igual a molaridade, que é 0,1, vezes o alfa, que é 4%, ou seja, 4 vezes 10 a menos 2. Então, concentração de H+, vai ser o quê? 4 vezes 10 a menos 3, o quê? Mol por litro. Então, tá aí, gente. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.